Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu acho que pega para todo mundo, para todos nós, por mais que a gente não tenha esse assunto na consciência, que a gente não saiba, né, que é isso que está acontecendo com a gente. Mas eu queria falar a respeito do medo da morte, né? Então, algumas pessoas, elas têm medos, assim, muito específicos com relação à morte. Elas desejam que a morte não seja doloroso. Algumas pessoas falam a respeito disso, né? Algumas pessoas falam assim, eu queria morrer de não sei que jeito, ou quero morrer com tantos anos, ou alguma coisa nesse sentido, né? E eu acho que o momento que todos nós estamos vivendo, eu acho que inclusive eu falei a respeito disso, é que neste momento, né, que o planeta está passando com relação ao Covid, a gente é como se a gente olhasse muito de perto assim nos olhos da morte, né? Então parece que uma das questões que tem mexido muito com a humanidade, com as pessoas, essa coisa do vírus, é que é como se quase a gente tivesse que parar de fingir, né? Parar de viver, aliás, fingindo que a gente nunca vai morrer, que as pessoas que a gente gosta nunca vão morrer, que as pessoas que estão próximas da gente nunca vão morrer. Então é como se assim a morte fosse um tema, um assunto que a gente evitasse, e apesar, né, da gente falar da boca para fora, eu entendo assim, que a gente fala assim, para morrer basta estar vivo, né? A gente adora trazer esse conhecimento, assim, a verdade é que a gente tem muito pouco preparo para a questão da morte do corpo físico mesmo, né? E eu tô lendo um livro, vocês sabem, né, que eu adoro falar sobre livro. Então, acabei de ler meu último livro, aquele do Poder da Pergunta Aberta, e comecei a ler um livro que se chama Apaixonado pelo Mundo, do Mingyur Rinpoche. Que eu não. Gente, eu só comecei a ler o livro, acho que eu li 20% do livro, enfim. Mas é um livro maravilhoso e, pelo que eu tô entendendo, ele tá falando de uma experiência de quase morte, né? Esse livro. Ainda não cheguei nesse ponto do livro, mas enfim. E uma das coisas que ele trata no livro é justamente essa questão da impermanência. Então ele está falando dos bardos, né, do conceito do budismo, que eu não vou tentar explicar para vocês, até porque eu mesma ainda não entendo, não entendi, mas o que eu queria contar para vocês a respeito do livro, da reflexão que ele trouxe, que mexeu bastante comigo, que esse, no fundo, né, por que a gente tem tanta resistência às mudanças, por que a gente tem tanta resistência a tudo que nos tira dessa zona de conforto, a tudo aquilo que, sabe, abandonar tudo aquilo que nos é conhecido, né? Então eu agora estou aqui inserida num contexto em que eu mudei de país, estou longe de tudo aquilo que era referência para mim, e referência no sentido de identidade mesmo, né? De como eu me identificava como pessoa, né? Como se fosse uma referência, né? Como se aquilo que eu sou está em referência, em conexão com aquilo que eu teoricamente estava vendo lá do lado de fora, ou seja, todas as minhas relações e como as pessoas com quem eu me relacionava, de que maneiras elas olham para mim, né? Então toda essa questão de uma autoidentidade. E no fundo, então toda essa nossa resistência, todo e qualquer tipo de mudança é justamente porque a gente tem uma dificuldade muito grande de largar o ser, né, que viveu aquela experiência ali passada. A gente acredita que toda sensação, que tudo aquilo que a gente sente está relacionado a um evento que aconteceu do lado de fora de mim. Então eu não quero também largar aquele evento, eu quero repetir muitas vezes os mesmos acontecimentos, né? É por isso que a gente tenta criar formas de segurar as pessoas, né? A gente quer contratos para, né, de casamento, a gente cria contratos quando a gente se relaciona com alguém, com amigos, né? A gente cria como se fossem normas de boa conduta, de como a gente, como ser um bom amigo e tudo isso porque a gente quer, na verdade, a gente quer que as coisas permaneçam do jeito que elas são. E isso é uma visão, assim, é falta de sabedoria, né? O budismo fala, assim, que todo sofrimento surge da falta de sabedoria. E nesse caso é uma falta de sabedoria, porque se a gente começar a observar todas as coisas se manifestando, a gente vai perceber que essas coisas todas, elas têm um ciclo finito, que tem um início, um meio e um fim. E a gente tenta se agarrar às coisas que tem
a natureza impermanente, a natureza de vacuidade, ou seja, elas não têm qualidades por si só, a gente tenta se agarrar a essas coisas e fazer com que elas sejam permanentes. E essa é a origem de todo o nosso sofrimento, né? Mas se a gente olhar com cuidado para as coisas, a gente vai ver que elas têm um momento de nascimento e morte. Então, até por isso, a nossa dificuldade, por exemplo, com a questão da meditação, a gente não percebe que esses fenômenos até emocionais de pensamento, que é da natureza deles, né? Chegar, atingir um pico de consciência e morrer nesse sentido, né? Então, a gente tem muita dificuldade de deixar o nosso personagem de ontem morrer para que o personagem de hoje possa nascer, né? E até porque, assim, no fundo, existe uma intuição de que se eu parar de alimentar o fogo do meu ego, se eu parar, né, de alimentar essa fogueira, se eu parar de alimentar essa minha autoidentidade, eu já falei disso aqui também, a gente tem a sensação de que a gente vai desaparecer. E essa ideia, né, toda de iluminação, porque esse ser separado que se prende às histórias de ontem como uma maneira de identificação, como uma maneira de criar uma identidade mesmo, ele não tem existência infinita, né? Ele não tem uma existência permanente. Então é da sua natureza realmente ser impermanente, é da sua natureza nascer e morrer, né? Então isso é algo que está se manifestando a todo dia, a todo momento, né? Eu acho que eu já citei aqui para vocês também o livro da Elizabeth Matsunaga, onde aliás, não é Elizabeth, Pema Chodron, que ela fala do quando tudo se desfaz. Então ela fala de um jeito muito simples, né? Ela fala, quando você estiver escrevendo uma carta e a tinta da sua caneta terminar, contempla isso como sendo a impermanência, porque é da natureza das coisas começar e terminar, e a gente que acha que vai ser para sempre, né? Então a gente se apega a objetos, se alguma coisa nossa, um objeto que para nós tinha muito valor, quebra ou se perde ou é roubado, aí a gente fica totalmente, como é que eu posso dizer, transtornado, né? Porque a gente não consegue reconhecer a natureza das coisas, ou seja, se aquilo que me foi roubado realmente fosse meu, nesse sentido de que meu, permanente, para sempre, e se fosse o motivo, né, a fonte de toda a minha felicidade, ele não poderia ser roubado, ou seja, ele não seria roubável, né? Então a gente pode investigar tudo isso e perceber a impermanência de todas as coisas, e a gente pode reconhecer, né, nessa nossa resistência às mudanças, aos novos ciclos, aos ciclos antigos que se encerram, que toda essa nossa resistência está no fundo, porque a gente tem muito medo da morte do nosso corpo físico, né? Então era essa reflexão que eu queria trazer hoje para vocês, para mim. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Namastê!